Seleção está de volta e o assunto agora é o Ai Meu Deus. A luta contra ilustrada aqui pela Ana Thaís Matos quando olhou esta imagem. Ai meu Deus, porque é isso mesmo. Time que briga contra o rebaixamento chega nesse momento e pensa assim, cara, cada ponto importa. Eu sei que são os mesmos pontos, eles têm o mesmo peso na primeira e na última rodada, mas nessa reta final de campeonato, para quem está no desespero, cada ponto pode ser fundamental para jogar a Série A ou a Série B do ano que vem. Aqui estão alguns dos times que lutam contra o rebaixamento, para vocês terem uma ideia de como a briga é intensa. Peço que a gente plugue a classificação do Campeonato Brasileiro para ver que ela hoje abraça muita gente. É um abraço maldito, né? Ninguém quer ser abraçado por essa luta. Mas essa luta, hoje, ela abraça muita gente no campeonato. Por exemplo, a gente mal falou do Vasco como candidato ao rebaixamento. Mas o Vasco, que não vence há 8 jogos na soma das competições, e está na primeira página da tabela, ele tem 37 pontos, são só 5 de vantagem, e um jogo a menos, eu sei, mas são só 5 de vantagem para o Corinthians, que é o primeiro time hoje no Z4. Será que dá para tratar o Vasco como um time que já se salvou? Eu prefiro esperar um pouquinho mais diante da situação nesse momento de uma equipe que, embora seja a 10ª colocada, não vence há 8 jogos. Criciúma 36, Grêmio 35, Bragantino, que está em queda vertiginosa, 34, Juventude 34, Fluminense com um jogo a menos, que vai pagar hoje, 33, Vitória 32, Corinthians 32, Furacão com 2 jogos a menos, 31, um jogo a menos, ele paga hoje contra o Fluminense. Cuiabá, com um jogo a menos, 27, encara o Corinthians na segunda-feira, confronto direto. E o time que já admitiu que caiu, que já disse publicamente que vai jogar a Série B do ano que vem, é o Atlético Goianiense. Então, uma briga que abraça muita gente nessa reta final de campeonato, hein, maestro? É aquela história, André. Eu me bato sempre naquela minha teoria dos 10, 11 últimos, 12 últimos jogos que tem, né? Não só para você ganhar o campeonato, como também para você ser rebaixado. E continuo achando que os confrontos diretos é que vão decidir realmente a permanência ou não Tem times, por exemplo, como o Bragantino, que está... E o Atlético Paranaense. São os 2 piores do retorno, inclusive. Furacão e Bragantino. Porque quando você chega nesse momento que você ou está estabilizado ou então está num viés de alta, você pode até ficar um pouco mais tranquilo, porque sabe que com um rendimento bom, né, com um comportamento bom, com desempenho bom, automaticamente você faz pontos. Mas aqueles que não estão conseguindo, às vezes até tem um desempenho, porque o Vasco tem um desempenho razoável dentro do campeonato, mas já tem uma sequência de jogos que não faz, principalmente dentro de São Januário, né? Quer dizer, isso pode ter, mas eu acho que, por exemplo... O Vasco empacou na hora errada, né? Empacar nessa reta final... Eu acho que o Vasco não vai cair, assim, opinião. São 27 mas não dá para pontos. dizer que ele não vai cair, assim, não, tranquilamente. Ele disputa 27 pontos, né? E ele precisa de 8, né? Para ficar tranquilo. Que é o 45. É difícil não fazer, entendeu? Mas precisa estar atento, né? Porque se você encaixa, infelizmente, uma ladeira abaixo aí, fica bastante complicado para depois você sair, ainda mais nessa reta final, né? Cara, e é incrível esse momento vivido pelo Clube Atlético Paranaense, cara. O time não ganha no Campeonato Brasileiro desde julho. Julho! A última vitória deles foi no dia 28 de julho. De lá para cá foram 7 derrotas e 3 empates. Você vê o Furacão jogar e ele passa a impressão de que desse jeito ele não vai ganhar de ninguém. Olhando esses times aí, Rizek, eu acho que tem um time que está jogando bem e está com dificuldade lá embaixo, como é o caso do Fluminense e do Corinthians, que foram muito mal durante o primeiro turno. Então, por mais que façam um resultado agora, acaba não sendo o suficiente, porque quem está em cima acaba vencendo e empurra cada vez eles mais para baixo. E tem times que estão jogando... O Vitória também teve uma reação recente também, né? Tem conquistado pontos importantes, inclusive no confronto direto contra o Red Bull Bragantino. Agora, tem times que estão jogando muito mal, como o próprio Bragantino, você já falou do Atlético. O Juventude joga muito bem em casa, mas tem muita dificuldade de jogos fora. O Criciúma é um time mais interessante, eu acho que de todos aí é um time um pouquinho mais seguro, mas ainda assim com muitas dificuldades. E quando a gente olha a tabela dos times, se fala muito, o Corinthians tem jogos em casa, nananã. A dificuldade do Corinthians são os jogos fora, porque ele tem confrontos diretos como contra o Vitória, fora de casa. Criciúma, Vitória. Cuiabá fora de casa também, Grêmio fora de casa. Pois Os confrontos diretos do Corinthians na briga contra o rebaixamento são todos fora. Por mais que você pense assim, mas aí você arruma um empatezinho, tá tudo bem. Tudo bem se você conseguir ganhar o jogo em casa.
Não, conseguir tipo cravar em casa, Internacional, que fez lá o que fez e não conseguiu jogar. Corinthians, embora perca muito pouco em casa, empata muito em casa. E o empate não te deixa andar. E nessa reta final, por mais que todo mundo pontue pouco, e aí um pontinho faz a diferença, o ideal é você vencer para respirar o quanto antes. Eu não acho que o Grêmio vai cair. Assim. Você pega o segundo turno do Grêmio, o segundo turno do Grêmio é bom. Quem que a gente acha que vai cair? Porque aqui eu só ouço as pessoas falando, esse aqui não cai, esse aqui não cai, esse aqui não cai. Eu vou começar a perguntar quem que vai cair, E assim, então. é curioso. De repente aparece um presidente da AFA aqui, para dar um jeito no Campeonato Brasileiro. Ali a gente, pelo amor de Deus, a gente ali botou os 30 a mais, né? Só quem passou da barreira dos 30. Mas o Cuiabá vencendo o jogo que tem a menos, que é um jogo ganhável, né, contra o Vasco, que não vem bem, como a gente citou, também faz 30. Então acho que ele também ainda está podendo vislumbrar alguma coisa, né? Mas é um time que está na situação mais difícil, porque não jogou bem em momento algum do campeonato, provavelmente. Tem vitórias pontuais, como contra o São Paulo mais recente. Agora, eu vejo o Bragantino e Atlético Paranaense uma situação bem delicada. O Bragantino, eu esperava bem antes uma reação. Pedro Caixinha segue lá como treinador, e a informação que a gente tem interna é que a própria direção entende que não é ele o problema, que o problema passa também por uma questão de elenco. Perfil dos jogadores, né? Isso, e alguns desfalques importantes. Juninho Capixaba, que era a liderança, também ficou fora um tempão agora, que tá voltando. Matheus Fernandes ficou fora um tempão agora, que tá voltando. Então, assim, acabaram vendendo o Elinho no momento chave ali. O Elinho era o principal jogador de frente. Trouxeram o Ivan Cavaleiro, mas vai levar um tempo ainda para entrar no time, para encaixar de vez. Então, o Bragantino tá num momento bem delicado. Porque os outros estão mais conscientes do campeonato que estão jogando. É isso aí. Juventude e Criciúma vendem cada ponto muito caro. Criciúma a gente viu sexta. Juventude, até contra o Palmeiras, um jogo bem consistente. Com problemas defensivos, mas esses 3 gols no Palmeiras, que é o vice-líder do campeonato. Então, assim, você tem times mais conscientes. O Bragantino me parece ali que ainda não botou a faca entre os dentes ali para lutar nessa reta final, batalhando cada ponto. E o Bragantino pega o Botafogo no fim de semana. O Botafogo deve ir com reserva para Bragança, porque é entre um jogo e outro do Peñarol, mas... é uma briga aberta, cara. Eu só acho que, assim, o Grêmio faz um segundo turno bom. Você pega a classificação do segundo turno, o Grêmio tá bem. É um time que começou a pontuar com um pouco mais de regularidade, apesar de perder o clássico. Fluminense eu também não consigo vislumbrar. O Fluminense fiquei com a sensação muito boa depois da vitória no Fla-Flu. Então, o Fluminense, me ajuda aqui a seguir nos números se o apresentador derrapar na matemática. O Fluminense, ele é um dos melhores times do retorno. Quinto, né? Isso. Quinto, Eu tenho aqui aberto para você. O Grêmio também tá bem colocado. Do retorno a gente mostra aqui. Lugar. O Fluminense, ele é do retorno o 6º colocado, mas com um jogo a menos, né? Não, o jogo a menos é do primeiro turno, desculpa. O Fluminense, ele tem 19 pontos em 11 jogos de retorno. Olha lá o Grêmio, também mais ou menos junto. No total, o Fluminense tem 33 pontos, ou seja, a pontuação dele é muito mais... ele está se garantindo por aquilo que ele faz no retorno, né? Ele vai hoje ter a chance de somar mais 3 pontos no primeiro turno, né? Porque o jogo dele é pela 17ª rodada, mas até aqui ele tem 19 dos 33 pontos conquistados, somados no retorno, em 11 jogos. O Furacão tem 6, então a diferença no retorno é de 13 pontos, cara, somados a mais do Fluminense. E eu para mim, quando eu olho as escalações lado a lado, eu acho que a campanha que faz jus ao elenco do Fluminense é a do retorno. O Fluminense tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, o atual campeão da Libertadores. Então você vê o time do Fluminense, a campanha do retorno é que ela reflete o que é o time. Fez só não 14 o primeiro pontos, turno. né, André? No Exato. primeiro turno, quer dizer, perdeu jogos incríveis. Pode ser que faça 17 hoje, termina o primeiro turno hoje do Fluminense, mas ainda assim é muito pouco. Principalmente dentro de casa. E se você pegar a escalação ideal do Fluminense, praticamente não dá para você vislumbrar que não vai conseguir sair dessa situação. Porque a gente está olhando o time que deve jogar hoje com atletas como Ganso, John Arias, Fábio, Marcelo. O Lima tá bem também. O Lima tá bem, mas olha os desfalques que ele tem para o jogo de hoje, né? O Thiago Silva, por exemplo, não joga hoje. É o titular absoluto que tá fora hoje. Exato. É o grande desfalque, né, do Fluminense para o jogo de hoje. E o Furacão tá sofrendo muito sem o Fernandinho, né, cara? Desde que o Fernandinho se machucou, o time desaba. Esse é o peso. Não somente da parte técnica, mas parte de comando, de liderança, tudo isso, né? Nicão tinha sido escanteado pelo outro treinador, agora voltou com o Lúcio Gonzalez. O Lúcio ainda não venceu, só acho que são 4 jogos, não uma vitória, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala do Fluminense, a gente está avaliando o que ele faz no retorno. Um retorno que dá muita esperança. E aí você vê os jogos que restam para os dois, Fluminense e Atlético Paranaense, e você projeta o que eles estão jogando hoje, eu acho que o Furacão vive um drama, cara. A gente vai colocar aqui para vocês os jogos que restam para os adversários que entram em campo hoje no Maracanã. Aqui está a campanha do Fluminense. O jogo de hoje atrasado.
partida-chave nesse sábado contra o Vitória, fora de casa. Depois o outro duelo direto, que é contra o Grêmio em casa. Aí visita o Internacional, recebe o Fortaleza, recebe o Criciúma. Vai ter o jogo do segundo turno contra o Furacão em Curitiba. Recebe o Cuiabá e aí já é bom chegar salvo na última rodada, porque é o Palmeiras em São Paulo. A tabela não é... Hein? Não tá tão ruim assim. Mas tem muito confronto direto. Acho que é muito parecido com a tabela do Corinthians, inclusive. Esses dois próximos jogos, né, o de hoje contra o Atlético e o de sábado, né, contra o Vitória lá no Barradão, serão, eu acho que, determinantes, né? Porque depois você... Tudo bem, o Grêmio também será mais um confronto direto, mas depois você pega Inter, que está brigando lá em cima, Fortaleza, que está brigando lá em cima, e depois você volta outro confronto direto com o Criciúma. Pode ser que esse jogo da 35ª rodada, o Criciúma já esteja até falso. Esse é o ponto também, né? Hoje na radiografia tem muito confronto direto. De repente, lá no final do campeonato, já está salvo, quer dizer... Aí... Eu desisti de avaliar caminho dos times, que eu acho todos muito difíceis de quem está lá embaixo. Eu começo a pensar na qualidade do futebol que as equipes estão jogando. Perfeito. E aí o Fluminense, independentemente do caminho ser fácil ou difícil, é aquele que me passa dessa turma aqui, nesse momento, sinceramente, é o que me passa mais confiança que ele vai ficar. Ele chegou a despertar dúvidas, porque ele perde do Juventude... Né? Caramba, depois ele tem um tropeço na rodada seguinte, e aí ganha do Cruzeiro e começa a respirar de novo, ganha do Flamengo, começa a respirar de novo. Vou botar para vocês agora o caminho que resta para o Furacão, o pior time do retorno. E insisto, o maior problema do Furacão não são os adversários, é o próprio Furacão. Então, com a bola que ele está jogando hoje, ele não é favorito contra ninguém. Ele é o pior time do retorno, está pior até do que o Atlético Goianiense. Depois do jogo de hoje, ele vai receber o Cruzeiro, que não venceu ainda com o Diniz. Pode ser que vença no meio de semana pela Sul-Americana. Sim. Aí ele vai confronto direto com o Vitória. Vai ter o São Paulo fora de casa, o Lanterna em casa, o Bahia fora, o Fluminense, o Bragantino, o Galo e na última rodada... E um jogo que não está marcado ainda, da 19ª rodada contra o Galo. Esse jogo do Galo, muito provavelmente, na próxima data FIFA. E aí representa um Atlético provavelmente desfalcado, porque o Galo está nas duas competições. Como chegou à final da Copa do Brasil, é quase certo que esse jogo seja na data FIFA de novembro. E assim, é aquilo, o Furacão, a ausência do Fernandinho é um ponto, mas já é uma ausência longa, né? O Varini não conseguiu dar solução, agora o Lúcio não está conseguindo também. Tem que arrumar alternativa. É um cara chave, mas qualquer time, quando perde seu jogador chave, passa pelo baque, mas tem que achar um caminho. Não é uma perda do último mês, é uma perda que já vem de 2 ou 3 meses sem o Fernandinho. É lógico que o impacto vai ser grande na pontuação, mas não pode justificar uma queda tão grande. Eu acho que material humano os caras têm para estar fora dessa briga. Foi o Gabriel no lugar dele, não foi? Engraçado. Se o Fluminense ganha hoje, ele passa, assim, se isso aqui fosse um campeonato, né, esses times que aqui estão... Ele passa todo mundo no número de vitórias. Ele vai passar até o Criciúma. Então, ele pode dar um salto no jogo de hoje. Só indo um pouco além. O Fluminense pode dar um salto no jogo de hoje. A gente bate muito no Corinthians, enquanto extracampo, às vezes atrapalha o campo, e às vezes o campo nas Copas até supera esses problemas extracampo. O Furacão também tem um ano muito conturbado fora do campo. Troca de técnico, ingerência, saída polêmica do Cuca, que era grande aposta. É um ano de centenário, um ano com expectativa muito grande. Foram feitas contratações explorando o mercado sul-americano no início do ano. E a resposta não veio, né? Então, assim, também tem essa questão de bastidor, a dificuldade de ganhar na arena, que é algo que a gente há muito tempo não vê, né? O Atlético Paranaense tinha normalmente a Liga Arena como o grande aliado, trunfo ali para não ter qualquer risco no campeonato. E não ganha muito tempo em casa também. Mas o engraçado, Henrique, é que, por exemplo, no jogo contra o Flamengo no Maracanã, ele armou um esquema com 3 zagueiros, né? Que conseguiu... Usou contra o Botafogo os 3 deixou também. O jogo bastante complicado com oportunidades que teve. Aí, de repente, abandonou esse esquema pelo fato, de repente, de jogar em casa, né? Aí não consegue mesmo jogando Lúcio, com linha de 4 ali. Convenhamos, o Lúcio também não é um treinador experiente, né? Quantas vezes ele mas tem um conhecimento acima de qualquer outro pelo fato de ter jogado lá e ter... A gente vai trazer uma lembrança positiva para o Fluminense. Em 2009, naquela arrancada em que a matemática dava ao Fluminense apenas 1% de possibilidade de permanência, o Fluminense engatou 6 vitórias seguidas. A 4ª vitória seguida foi contra o Furacão, no Maracanã, e era um jogo marcado por homenagens ao Washington, o ídolo dos anos 80, campeão brasileiro pelo Fluminense, que defendeu os 2 times. Dá uma olhada, o baú do Seleção viaja até 2009.
Não acorda não. Nos melhores sonhos tricolores está a década de 80. Anos em que estes dois senhores formavam o casal 20. Washington e Assis foram homenageados com um pó de arroz por mais de 55 mil tricolores novamente. É maravilhoso, né? A emoção é única, né? A gente se sente até emocionado, mas feliz, né? Eu acho que o mais importante é estarmos aqui e sentindo, né, essa galera gritando o nosso nome, é muito bom. A camisa 9 hoje é de Fred e com que inspiração o atacante anda jogando. Mas ontem a dupla Conca e Maicon arrebentou. Olha o passe, olha a velocidade do Michael Bolt. Cruzamento na medida, gol de Fred. O 10º nos últimos 10 jogos. O Conca sabe muito bem, na hora que eu faço diagonal ele pode tocar a bola que eu vou ir até o final. E graças a Deus eu consegui fazer mais uma jogada que saiu o gol do Fred. Teve mais do moleque voador. Pedalada maravilhosa, bicicleta e quase um golaço. Que veio no segundo tempo. Passe de quem? Dele, Conca. Que bolão. E que sutileza do Michael Bolt. 2-0. Sabe como ele comemorou? A Jamaica é aqui. Eu acho que vai pegar agora de vez. Mas todo bom sonho tem um sustinho. Marcelo se encarregou de dar drama à noite tricolor. 2-1. 2-1 e acabou. Apenas 2 pontinhos separam o Fluminense do Botafogo. E desde que essa reação tricolor começou, a possibilidade de sair da zona do rebaixamento nunca esteve tão ao alcance das mãos. Por isso, o delírio dos torcedores. Vamos buscar aí agora seguir esse caminho, porque se a gente continuar assim, nós vamos conseguir sair dessa. Fred e Michael, Washington e Assis, épocas diferentes, momentos diferentes, passado e presente. Shhh, deixa dormir, deixa. O sonho tricolor a partir de agora é real.